Olá, amados irmãos! Sejam bem-vindos ao canal Plutarco. Hoje, trazemos uma mensagem especial que nos convida a refletir e a buscar por conhecimento. Prepare-se para uma jornada de introspecção e descoberta. Pesquisa das eleições dos Estados Unidos hoje. Veja os últimos resultados. O cenário ainda é indefinido na eleição presidencial dos Estados Unidos, que acontece no dia 5 de novembro. Concorrem ao cargo de presidente Kamala Harris. Nos Estados Unidos, a eleição é decidida pelo colégio eleitoral. Por isso, alguns dos levantamentos focam em estados considerados decisivos para dar a vitória a um dos candidatos. Relacionadas Trump. Resultados indefinidos. Cada estado tem um número de delegados de acordo com a população, variando de 3 a 54. O candidato que conquista a maioria dos votos em um estado ganha todos os delegados daquele estado. Com isso, vence quem alcançar 270 dos 538 delegados. De acordo com o agregador geral de pesquisas do New York Times, Harris tem 49% contra 48% de Trump, que não tem mudanças desde o final de outubro. A disputa está acirrada e indefinida. Vale dizer que os institutos de pesquisa americanos fazem pesquisas estaduais e nacionais. As respostas são de prováveis eleitores, já que não é obrigatório votar no país. ActVote. Os últimos dados nacionais da ActVote, publicados neste domingo, 3, mostram Trump na frente, com 50,5% dos votos, e 49,5% para Kamala, que aparece com vantagem em alguns estados. Os dados foram coletados entre 27 de outubro e 2 de novembro, com margem de erro de 3,1%. Em Massachusetts, Washington, Maryland e Colorado, Harris marcou vantagem contra o candidato republicano, Colorado, 56,6% para Kamala e 43,4% para Trump. Massachusetts, 66,3% para Kamala e 33,7% para Trump. Maryland, 62,9% para Kamala e 37,1% para Trump. Washington, 60% para Kamala e 40% para Trump. A pesquisa presidencial de Oklahoma, conduzida entre 3 e 29 de outubro de 2024 com 400 eleitores prováveis, indica que o ex-presidente Trump está 33,6% à frente da vice-presidente Harris. A pesquisa apresenta uma margem de erro de 4,9%. Neste cenário, Trump teria 66,8% de intenções de voto, enquanto Kamala aparece com 33,2%. Em Carolina do Sul, Trump também aparece à frente, com 58,5% contra 41,5% de Harris. A pesquisa foi entre 400 eleitores prováveis de 5 de outubro de 2024 a 29 de outubro de 2024. Os levantamentos foram realizados entre os dias 1 e 30 de outubro. A margem de erro aproximada é de 4,9% pontos percentuais. O Maslow e o YouGov. O levantamento feito em Michigan, com 600 eleitores prováveis, indica Harris com 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. A pesquisa foi realizada entre 16 e 24 de outubro e apresenta uma margem de erro de 4,49 pontos percentuais. Com o cenário praticamente dividido, 66% dos entrevistados acreditam que o país está no rumo errado. Na Carolina do Norte, Trump aparece em primeiro lugar conforme a pesquisa o Maslow e o YouGov. O levantamento, feito com 650 prováveis eleitores, mostra Trump com 47% e Harris com 45%. A margem de erro é de 4,2% já na Pensilvânia. A pesquisa mostra Harris à frente de Trump por 48% a 47%. Para chegar a este resultado, foram ouvidos 800 eleitores prováveis entre 16 e 23 de outubro. A pouca diferença está, ainda, dentro da margem de erro da pesquisa, considerada 3,73 pontos percentuais. Os entrevistados preferiram Trump em relação à economia, 50% a 44%, e também a condução da batalha entre Israel e Hamas, 47% a 39%. Por fim, em New Hampshire, a pesquisa feita com 600 eleitores prováveis,
entre 16 e 23 de outubro, mostrou Harris à frente por 50% a 43%, com margem de erro de 4,38 pontos. Aqui, o cenário é diferente. 47% dos entrevistados demonstrou preferência por Harris na economia. Porém, Trump ainda está em vantagem quando o assunto é gestão do conflito no Oriente Médio, 44%, e imigração, 44%. Kamala registra 49,2% das intenções de voto em uma pesquisa nacional, enquanto Trump aparece com 47,7%. O ex-presidente apresenta vantagem entre homens, eleitores brancos e idosos, enquanto Kamala é mais forte em outros segmentos. A pesquisa foi conduzida de 16 a 23 de outubro, com margem de erro de 4,2 pontos percentuais. The New York Times Siena College. Kamala lidera por 1 ponto percentual, com 49% contra 48% de Trump. Esta pesquisa nacional apresenta uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Ipsos Reuters Kamala aparece com 44% das intenções de voto contra 43% de Trump, mantendo uma liderança apertada. A diferença entre os dois era maior na semana anterior, mas vem diminuindo desde o fim de setembro. A pesquisa entrevistou 150 americanos, incluindo 975 eleitores registrados, com margem de erro de 3 pontos percentuais. Morning Consult. Nesta pesquisa, Kamala detém 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 47%, segundo dados deste domingo, 3. A pesquisa foi realizada entre 29 e 31 de outubro, com 8.918 participantes e margem de erro de 1 ponto percentual. GBAO e The Wall Street Journal Trump aparece à frente com 47% das intenções de voto, comparado aos 45% de Kamala. O levantamento também apontou que 52% dos entrevistados aprovam o mandato de Trump como presidente entre 2017 e 2020, enquanto 54% desaprovam o desempenho atual de Kamala como vice. Foram entrevistadas 750 pessoas e a margem de erro é de 3,6 pontos percentuais. Big Village. Kamala lidera por uma diferença de 6,6 pontos, com 51,6% contra 45% para Trump. A pesquisa ainda mostrou que 20% dos eleitores apoiam Kamala para evitar um novo governo Trump. No total, foram entrevistados 1.739 eleitores, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Fonte: UOL. Há 2 dias das eleições nos Estados Unidos, resultado da disputa entre Kamala e Trump continua imprevisível. Há 2 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o resultado da disputa entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump continua imprevisível. Tudo indica que o pleito será decidido por algumas dezenas de milhares de votos em regiões altamente contestadas, nos chamados estados pêndulo. Diante deste cenário de indefinição, o número de votos antecipados avança a cada dia. A última pesquisa do New York Times Siena, com foco nestes estados cruciais, mostra Kamala Harris à frente na maioria deles: Nevada, Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin, e empatada com Donald Trump. Em outros 2, Pensilvânia e Michigan, enquanto seu rival está à frente no Arizona. Em todos os casos, a diferença é pequena, impossibilitando qualquer conclusão. Relacionadas. O mundo espera para saber se os Estados Unidos abrirão as portas da Casa Branca pela primeira vez a uma mulher, a atual vice-presidente democrata Kamala Harris, ou se vai optar pela volta de Donald Trump. Depois de uma campanha eleitoral conturbada. Votação antecipada. Mais de 76 milhões de americanos já votaram, antecipadamente ou pelo correio. Na terça-feira, 5, quando fecharem as assembleias de voto, começará um longo período de espera. Ninguém sabe se levará horas ou dias para que a imprensa norte-americana atribua a vitória a um ou a outro. Na Geórgia, mais de 3 milhões de pessoas votaram de forma antecipada, ou 45% dos eleitores registrados, um recorde, segundo Brad Raffensperger, o secretário de Estado republicano. Situação semelhante em outros estados pêndulo, decisivos para a vitória final, como a Carolina do Norte, destaca a agência AFP.
A elevada taxa de votação por correio na Pensilvânia, outro estado indeciso, onde os boletins de voto não podem ser processados antes do dia das eleições, poderá atrasar o anúncio dos resultados a nível nacional. Por fim, investigações foram abertas nos últimos dias após a queima de diversas urnas nos estados de Washington e Oregon e no Arizona, na costa do Pacífico. Disputa voto a voto e duelo de narrativas. Nesta reta final, Kamala Harris faz campanha focando em eleitores de centro e conta com a defesa do direito ao aborto para mobilizar as mulheres em massa. Donald Trump, por sua vez, longe de visar os eleitores moderados, utiliza uma retórica cada vez mais negativa. Neste domingo, 3, referindo-se ao dispositivo de proteção implantado ao seu redor após 2 tentativas de eliminar, o republicano disse que para alcançá-lo seria preciso atirar nos jornalistas. Acrescentando: "Isso não me incomoda tanto. Eles estão se esforçando para roubar a eleição", afirmou Trump, usando seu tradicional boné vermelho, durante um comício na Carolina do Norte, já questionando a confiabilidade da contagem dos votos. Trump tenta repetir a retórica das últimas eleições presidenciais. O ex-presidente nunca reconheceu a sua derrota em novembro de 2020. Desde então, ele enfrenta acusações criminais pelo seu papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio, sede do Congresso em Washington, em 6 de janeiro de 2021. À medida que o dia D se aproxima, os dois rivais, que gastam centenas de milhões de dólares cada, tentam ocupar o terreno midiático. No sábado, 2, Kamala Harris fez uma participação no programa de comédia Saturday Night Live. Ainda neste domingo, Kamala retorna a Michigan, um estado industrial na região dos Grandes Lagos, onde tenta convencer um eleitorado operário e fazê-lo virar a página de uma década com Donald Trump. Kamala Harris retrata o ex-presidente como um fascista com espírito vingativo. Do seu lado, Trump se apresenta como o homem ideal para os Estados Unidos ameaçados por um cataclismo econômico e invadidos por milhões de imigrantes ilegais. Sistema de votação. O sistema de votação nos Estados Unidos é complexo. A presidência é atribuída por sufrágio universal indireto. Os americanos votam em um colégio de 538 eleitores, distribuídos pelos 50 estados, sem que o total de votos a nível nacional seja decisivo. A grande maioria destes estados já são considerados favoráveis ou a Kamala Harris ou a Donald Trump. É por isso que os esforços e o suspense dos candidatos se concentram nos 7 estados pêndulo. Fonte: UOL. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Que a luz e a sabedoria nos guiem em nossa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima, amados irmãos!